pessoal, beleza? Vamos dar continuidade com nossas aulas de biologia. Nosso curso, eu chamo assim, nosso curso de ecologia, dentro do nosso grande curso de isolado de biologia Heraldo Bellarmino, pois ele traz, essas aulas trazem um assunto que é de extrema importância, que por muitos anos foi um assunto que predominou nas provas, nas versões anteriores do Enem. E é um assunto que tende a aparecer cada vez mais em provas. Por um fator muito prático, ele traz muitas questões de biologia interligadas e que apresentam impactos na qualidade de vida do homem. Daí surgiu a necessidade de estudar a ecologia com tanto afinco. Então, a ecologia é a ciência que vai estudar a casa, o local onde nós vivemos. E entre as várias formas de estudar a ecologia, nós vamos perceber aí a atividade humana, como o homem faz as intervenções no ambiente, quais são as consequências de suas ações. Então, gente, começando o nosso tópico inicial, o nosso ponto, o curso de ecologia, e com aquele conceito básico, oikos, casa, logos, estudo da casa, estudo do local onde nós vivemos. Nós vamos perceber algumas formas de analisar a ecologia. Nós vamos perceber que na ecologia nós temos divisões. Uma das divisões da ecologia é autoecologia. O que é isso? É quando você faz uma análise de apenas um organismo dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço. A cinecologia, ela vai estabelecer as relações entre os organismos. E aí, gente, mais uma vez, como nós sempre fazemos em nossas aulas, ao final da nossa aula, eu vou fazer aquela síntese nos slides. Então, na autoecologia, nós vamos fazer a análise de um organismo, numa determinada área, como é que ele se comporta naquele ambiente. Na cinecologia, sim, vem das relações estabelecidas entre os organismos numa determinada área. Gente, para entrarmos na ideia de ecologia efetivamente, nós vamos perceber que em ecologia nós temos o ambiente e os organismos que vivem no ambiente. Então, dentro dessa perspectiva, ambiente e organismo, nós vamos estudar as relações estabelecidas entre os organismos e o ambiente, e para isso alguns conceitos básicos serão necessários, e as relações estabelecidas entre os organismos. Na aula de hoje nós vamos iniciar com conceitos básicos, além da divisão que já foi mencionada, nós vamos iniciar com conceitos básicos em ecologia, dando prosseguimento para as relações estabelecidas entre organismos com o ambiente, transferência de matéria, de energia, cadeias alimentares e as relações ecológicas, beleza? Então, gente, ecologia, como eu acabei de mencionar, é o estudo da casa, o estudo onde os organismos vivem, as relações estabelecidas entre os organismos e o meio. Para isso, a gente vai começar com um conceito básico. A unidade da biologia é a espécie. A espécie é aquele organismo, se você pensar no conceito evolutivo de espécie, é um grupo de organismos que vivem numa determinada área, potencialmente capazes de se reproduzir, podem sofrer modificações originando outros organismos. A espécie vai se relacionar com o meio, com fatores ambientais. E nessa relação entre organismos e meio, nós teremos aí o conceito de ecossistema, que é a unidade fundamental de estudo dentro da ecologia. Então vamos lembrar aquela aula que traz os níveis de organização dentro da biologia. Nós temos espécie, um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população. Então um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa mesma área, no mesmo intervalo de tempo, forma uma população. Várias populações que convivem numa determinada área, num determinado espaço de intervalo de tempo, nós temos uma comunidade. Então nós teremos comunidades interagindo com o ambiente. E nessa relação de comunidade, seres vivos interagindo com o ambiente, haverá naturalmente troca de matéria e energia. E isso trará o conceito básico da unidade funcional da ecologia. Então a unidade de estudo em ecologia é o
ecossistema. Vamos lá? Vamos colocando isso aqui? Olha só, eu gosto de colocar da seguinte forma. A unidade é o ecossistema. O que é que eu tenho no ecossistema? É uma relação entre fatores abióticos, Então, gente, olha só. Nós temos nessa relação, a unidade é o ecossistema. Então, o que é o ecossistema? O ecossistema ele vem de uma relação entre são os fatores abióticos. Fatores abióticos são os fatores que não têm vida, com os fatores bióticos, que são os seres vivos. Dentro dessa relação entre fatores bióticos e abióticos, olha só. Nós teremos aqui, ó, dentro dessa relação que caracteriza o ecossistema, entre fatores abióticos e fatores bióticos, transferência de energia e matéria. Se você observar, a energia ela vai entrar nos ecossistemas, por exemplo, em ecossistemas terrestres, a energia entrará pela atividade, pela chegada da luz. A luz entra, a luz solar entra nos ambientes de maneira diluída. E os organismos autotróficos, como plantas, por exemplo, em ambientes aquáticos, as algas, elas captam, são capazes de captar a energia luminosa por meio dos pigmentos fotossintetizantes e transformar energia luminosa em energia química de ligação, formando assim os compostos orgânicos, por exemplo, carboidratos. Então, as plantas, os organismos autotróficos em ambientes terrestres captam a luz, transformam a energia luminosa em energia química de ligação, sintetizando carboidratos. É o processo de fotossíntese. Chega uma grande quantidade de luz e essa energia luminosa que foi transformada em energia química, ela vai sendo transferida de um nível trófico para outro. E nessa transferência que ocorre entre os níveis tróficos, a quantidade de energia ela vai reduzindo de um nível para outro. Por exemplo, as plantas representam os produtores, os fotossintetizantes, os organismos autotróficos. Captam grande quantidade de energia luminosa. No processo de produção de matéria orgânica, parte dessa energia será perdida para o meio. Então, uma parte da energia que foi captada já foi perdida. Quando o organismo que representa o consumidor primário na cadeia alimentar se alimenta desse produtor, ele vai receber uma quantidade de energia reduzida em relação ao que foi captado e ele gasta energia para que ele realize todo o processo de caminhar, de se alimentar, então ele terá um saldo menor. Então, de um nível trófico para outro, sequencialmente, nós teremos uma redução na quantidade de energia. Chegando num nível mais distante da cadeia e observando que as cadeias não devem apresentar muitos níveis tróficos, nós vamos ter uma menor quantidade de energia ao final. Então, a energia ela vai diminuindo. Como a energia vai diminuindo, ela não passa por um processo de reciclagem, nós dizemos que a energia apresenta um fluxo unidirecional. Olha só.
Nós temos um fluxo, um sentido unidirecional. Para a matéria, nós temos caminhos que ocorrem de maneira cíclica, porque a matéria, gente, ela vai sempre ser reciclada. E uma forma de evidenciar isso se dá por meio dos ciclos biogeoquímicos. Temos o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo. Você percebe que a matéria ela vai sendo reciclada, porém a energia ela não passa por ciclos. Isso é muito importante. Uma vez que a energia, em sua transferência, ela irá obedecer aos princípios da termodinâmica. A energia não é criada nem destruída, a energia é transformada. E todas as vezes que ocorre a transformação de um tipo de energia em outro, parte da energia será perdida para o meio. Então, isso é um ponto extremamente importante, beleza? Então, gente, nós temos aqui conceitos básicos em ecologia para que possamos compreender, inclusive, as relações ecológicas que vamos estudar mais adiante. É extremamente importante percebermos os níveis de organização. Então, a gente começa com a espécie. Nós iniciamos aí com a espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Nós temos uma população. Conjunto de várias populações que habitam uma área formam uma comunidade. A comunidade também pode ser chamada biocenose. Biocenose ou comunidade biológica. As comunidades fazem parte dos fatores bióticos que interagem com os fatores abióticos. Nessa relação, estabelecendo troca, relacionando aí, nessa relação existe uma troca de matéria e energia. Gente, presta muita atenção para um detalhe. O organismo ele vive numa determinada área, vamos considerar uma comunidade, por exemplo. Cada organismo, cada grupo, cada população vai ter o seu local definido. Cada população, cada espécie tem o seu local definido. O local onde o organismo vive representa o seu hábitat, o hábitat daquela espécie. O hábitat é o local. Todas as atividades desempenhadas pelo organismo naquela determinada área representam o seu nicho ecológico. Ou seja, na hora que ele dorme, na hora que ele acorda, se ele foge de um predador, se ele se reproduz, todas as suas ações naquela área representam o seu nicho ecológico. Então, o nicho ecológico vem das ações desempenhadas pelo aquele organismo naquele determinado ambiente. Então, gente, nós já temos aí algumas ideias acerca de ecologia, alguns conceitos básicos fundamentais. Vamos avançando aí no nosso pensamento. Vê só. Eu sei o que é um ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema é uma unidade básica de estudo em ecologia. É a unidade básica de estudo em ecologia. Eu vou trabalhar aqui um exemplo e a gente vai evoluindo, avançando com nossos conceitos. Se eu falo para você que numa determinada área existe uma relação entre organismos, determinado ambiente, onde os organismos consumidores primários se alimentam dos produtores e servem de alimento para os consumidores secundários, e nessa relação existe uma troca de matéria e energia, nós estamos aí mencionando o conceito de ecossistema. Para que seja um ecossistema, nessa relação, nessa troca de matéria e energia, é necessário que ele seja autossustentável. Existe uma sustentabilidade.
Por exemplo, uma cidade não é autossustentável, uma cidade não é um ecossistema. Uma cidade é uma organização que representa um sistema urbano. Se eu digo para você que num determinado ambiente, localizado no extremo norte, com temperaturas extremamente baixas, o solo congelado a maior parte do ano, animais que vivem naquela área são mamíferos e aves, alguns insetos, ou seja, mamíferos e aves, animais homeotérmicos, baixa disponibilidade alimentar. Perceba que o que eu trago para vocês aí é o detalhamento de um determinado ecossistema, que tem uma área específica, localizado no extremo norte, com temperaturas extremamente frias, com a vegetação rasteira formada por musgos e líquens, com animais homeotérmicos como mamíferos e aves e outros animais como insetos. Então nós estamos caracterizando esse ecossistema. E quando eu faço a caracterização desse ecossistema, colocando aí seu espaço geográfico, a sua fauna, a sua flora, nós estamos falando em bioma. Então, o bioma é um ecossistema bem definido, que ocupa uma determinada área geográfica, que tem seus animais típicos, sua vegetação típica. Esse é o conceito de bioma. E se nós observarmos, eu mencionei a tundra, que é um tipo de bioma que aparece no extremo norte. Quando nós saímos da tundra e nos direcionamos ao sul, nós vamos seguir, por exemplo, para a taiga. E há um momento onde a tundra, que é um bioma, terá o seu ponto de interseção com a taiga. Nesse momento, nesse ponto de interseção entre tundra e taiga, eu vou encontrar os fatores bióticos da tundra, os fatores bióticos da taiga que vão se interrelacionar. E nesse ponto aqui, por ter os dois elementos de cada bioma, eu vou ter um aumento da biodiversidade. Nesse ponto aqui, ó, tem um aumento, a setinha para cima indica o aumento da biodiversidade. Essa área de transição entre dois biomas é o que nós chamamos de ecótono. Então, o ecótono é uma área de transição entre dois biomas, que é caracterizado por um aumento na biodiversidade. Então, gente, aqui nós temos uma série de conceitos básicos que nos permite iniciar nosso estudo em ecologia. Avançaremos os nossos estudos falando sobre os organismos especificamente a princípio. Como a gente sabe que na ecologia temos a relação de fatores abióticos e bióticos, e nessa relação existe troca de matéria e energia, eu vou me deter um pouquinho agora nessa parte dos seres vivos. E para evidenciar essas relações que acontecem, nós temos aí os organismos e os níveis tróficos. E os níveis tróficos que nós vamos encontrar num determinado ambiente são os níveis de produtores, consumidores e decompositores. E diante disso nós vamos avançar com a ideia de relações entre eles e as relações estabelecidas a partir das cadeias e teias alimentares. Já temos uma ideia de que o fluxo de matéria é cíclico e o de energia é unidirecional. Então vamos avançar com isso. Olha só. Organismos, seres vivos e níveis tróficos. Então nós temos basicamente nos ecossistemas três níveis tróficos.
O nível dos o nível dos produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? São organismos autotróficos. De uma maneira geral, nós vamos encontrar organismos sintetizantes. E aí nós vamos avançar com isso. Organismos que podem fazer fotossíntese e quimiossíntese. Então nós temos aí bactérias, algas, vegetais. Bactérias, algas e vegetais. Nós temos aí os consumidores, que podem ser de primeira, segunda, terceira ordem, são os organismos heterótrofos. Lembrando que os primeiros são autotróficos. E os decompositores, onde nós vamos encontrar micro-organismos, como bactérias e fungos. Ok? Eles são os grandes responsáveis pela reciclagem. Olha, reciclagem, ciclo. Se é ciclo, nós estamos falando na matéria. Ciclo da matéria. Por exemplo, nós vamos encontrar uma atividade muito evidente de decompositores no ciclo do nitrogênio, responsável pela reciclagem desse elemento tão importante para a produção de proteínas, que é composição, ele faz parte da composição de aminoácidos, ele está na atmosfera como gás. Então, é um ciclo extremamente importante para a manutenção das cadeias alimentares. Então, gente, nós temos aí essa relação onde há produtores, consumidores e decompositores. Vê bem, ainda dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que a relação entre produtores, consumidores, decompositores, ela será evidenciada por dois conceitos básicos. Nós teremos aqui o conceito de cadeia alimentar. Vê bem, presta muita atenção. Nós temos os conceitos aí de cadeias e teias alimentares. Preste muita atenção para isso. O que é uma cadeia alimentar? Ficou pensativo, né? Cadeia alimentar. Quando a gente fala em cadeia alimentar, o aluno, eu sei o que é, mas eu não sei dizer. É simples. Pense comigo. Em uma cadeia alimentar, eu vou colocar da maneira mais simplificada possível. Ao final da aula a gente vai observar exemplos. Vê só. Nós começamos com os produtores, organismos autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, e os consumidores. Olha aqui, eu coloquei C1, C2, C3. Todos os organismos, quando morrerem, vão passar por um processo de decomposição. O que a gente pode falar sobre uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, ela apresenta, olha aí o conceito, uma sequência linear, onde ocorre
transferência de matéria e energia entre os níveis tróficos. A energia começa alta, setinha representa a energia, e ela vai diminuindo à medida que vai avançando nos níveis tróficos. Todos, quando morrerem, entrarão em processo de decomposição. Isso é o conceito de cadeia alimentar. Sequência linear, onde ocorre transferência de matéria e energia. Cada organismo tem a sua posição pré-estabelecida, diferente do que acontece em uma teia ou rede alimentar. Uma teia ou rede alimentar, nós vamos observar ao final da aula imagens, que ela surge de um intercruzamento entre várias cadeias. Várias cadeias que se entrelaçam formam uma teia ou rede alimentar, que é o que efetivamente acontecerá na prática. Dentro dessa perspectiva, você vai encontrar organismo que ora é consumidor secundário, ora é consumidor terciário, porque ele estabelece várias formas de relações tróficas ou alimentares. Beleza? Tá fácil até aí? Então, nós estamos avançando com conceitos bem básicos que te dão condições de resolver muitas questões dentro da ecologia. Uma maneira gráfica de estabelecer essas relações que ocorrem numa cadeia alimentar é por meio das pirâmides ecológicas. E as pirâmides ecológicas nós podemos dividir em 3 grupos. Quais são eles? Pirâmides de número, biomassa e pirâmide de energia. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Então nós temos 3 tipos de pirâmides que são formas gráficas de representar essas relações que ocorrem nas cadeias alimentares. Por exemplo, vamos iniciar com a pirâmide de números. Na pirâmide de números, nós vamos começar com uma relação, como diz o termo, numérica entre os organismos que compõem cada nível trófico. Por exemplo, o número de produtores que representa a base da pirâmide em sua ordem direta, a ordem direta é aquele típico caso de uma pirâmide. O número de produtores tende a ser maior do que o número de consumidores primários e assim sucessivamente esse número tende a reduzir. Então percebe. Normalmente nós omitimos os decompositores das pirâmides ecológicas. Então nós teríamos aqui, ó, há uma tendência de reduzir numericamente esses organismos, para que essa pirâmide ela seja, por exemplo, viável, né? Um grande número de gramíneas para um número menor de gafanhotos, para um número menor de sapos. Então, essa é a tendência da pirâmide em sua ordem direta. Podemos observar também uma pirâmide em sua ordem inversa. Onde nós continuaríamos seguindo o mesmo raciocínio. A base, mesmo sendo ela menor, mas seriam os produtores. Então, o que é que nós teríamos? Uma árvore, essa condição ela pode existir se o produtor apresentar grande porte. Então, teria uma árvore, que seria o produtor, vários consumidores de primeira ordem, por exemplo, bichos preguiças que vivessem sobre a árvore, que se alimentassem dos frutos que aquela árvore dá. E sobre os bichos preguiça, nós teríamos aí os carrapatos, que se alimentariam desses animais, do sangue desses animais.
Então a gente tem uma pirâmide de números que representa aí os números de indivíduos em cada nível trófico. Isso aí é representado, tá? Na sua ordem direta e na sua ordem inversa. Nessas relações também existe uma troca de matéria. E a troca de matéria será representada a partir das pirâmides de biomassa. Vamos a elas. A biomassa, gente, é a matéria que é incorporada pelo organismo, aquela matéria que é incorporada, é o peso seco do organismo desprovido de água. A água, ela volatiliza, então nós não temos aí uma fidelidade quanto ao peso, quando se junta o peso com a água. Então aquela matéria que é incorporada ao patrimônio do organismo, resultante da sua alimentação que ele absorveu, compõe a sua biomassa, a sua massa viva. Então, quando um organismo se alimenta, muito daquilo que ele se alimentou, ele vai eliminar por meio das fezes. Mas aquilo que foi incorporado, aquela matéria seca incorporada ao seu patrimônio, faz parte da sua biomassa. A biomassa, normalmente, ela é medida em quilos por metro quadrado. A tendência da biomassa é que ela obedeça às pirâmides diretas. A biomassa da base de uma pirâmide tem que começar maior, tende a começar maior. A biomassa é maior dos produtores, é aquela matéria, no caso dos produtores, o que é a biomassa? É a produtividade primária líquida. Quando o organismo produz matéria orgânica por meio da fotossíntese, aquilo que ficou, que sobrou, que ele incorporou ao seu patrimônio é a sua biomassa. Quando o consumidor primário se alimenta do produtor, ele vai receber aquela quantidade de alimento, mas nem toda a matéria será incorporada. O que foi incorporado passará a ser sua biomassa. Então, quando ele incorpora aquele alimento, quando ele se alimenta, que ele incorpora aquilo que ficou para ele é a biomassa. E ficará uma quantidade menor. Então, a tendência é que ela vá também diminuindo. A biomassa é medida por quilos por metro quadrado. Então, aqui você terá uma quantidade bem maior e ela vai reduzindo ao longo do tempo, certo? Ao longo dos níveis. Podemos ter uma pirâmide de biomassa invertida? Também podemos. Em que condição? Em ambiente aquático. Em ambiente aquático, gente, isso aqui é possível. Em que condição? Presta muita atenção. No ambiente aquático, nós temos aqui os produtores, mais uma vez, seguindo o mesmo raciocínio. Os produtores, para que possam permitir essa existência e manutenção desse tipo de pirâmide, nós teríamos o seguinte. Isso aqui seria o fitoplâncton. E isso aqui seria o zooplâncton. E você deve estar se perguntando, como é que eu tenho uma biomassa menor aqui e uma biomassa maior aqui, uma vez que o que é incorporado depende do nível trófico anterior? Para que essa pirâmide ela seja viável, o fitoplâncton apresenta um elevado potencial biótico. A tendência de reprodução do fitoplâncton é muito maior do que o zooplâncton. A taxa reprodutiva é muito maior, o potencial biótico é maior. Então, todo o excesso de fitoplâncton que tenderia a explodir numericamente nesse ambiente é incorporado na forma alimentar e começa a fazer parte da biomassa desse organismo. Então, por que isso aqui é viável? Porque o potencial biótico, a taxa reprodutiva do fitoplâncton é muito maior do que a taxa reprodutiva do zooplâncton. E no nosso último caso de pirâmide, nós temos aqui a pirâmide de energia. Presta muita atenção para isso.
A pirâmide de energia, ela não apresentará variáveis. Não existe pirâmide inversa de energia. Olha só. Como eu disse para vocês, a energia ela não será criada nem destruída, ela será transformada. E todas as vezes que ocorre a conversão de um tipo de energia para outro, parte da energia será perdida para o ambiente. Então nós temos a energia obedecendo a um fluxo unidirecional. Sempre, invariavelmente, ela começará maior, reduzindo a partir do momento que segue pelos níveis tróficos. Por isso que uma cadeia alimentar não poderá, em hipótese alguma, apresentar uma grande quantidade de níveis tróficos. Então, para a pirâmide de energia, que é medida em quilocalorias, número de indivíduos, quilos por metro quadrado, aqui é o número de indivíduos, quilo por metro quadrado, e na de energia, quilocalorias. Então, vê bem. Começamos com uma grande quantidade de energia e ela tende a reduzir drasticamente de um nível trófico para outro. Então, nós medimos aqui a partir de quilocalorias, que são transferidas de um nível trófico para outro. Beleza? Vê bem. Nessas relações, nós vamos trabalhar aí um conceito que é extremamente importante, que é o conceito de produtividade. Vamos para ele? Vocês aqui tem todo aquele benefício de poder parar a aula, de poder pegar esses pontos, copiar, fazer anotações. Vamos seguindo com isso, olha só. Tem um conceito que é chamado de produtividade. Beleza? Vamos para o conceito de produtividade. Nós temos a produtividade primária líquida. Vamos começar dessa maneira. Produtividade primária líquida. A produtividade primária líquida, ela vem de uma relação, de uma equaçãozinha, que é a produtividade primária bruta menos a respiração. Vamos colocando esses pontos aqui. Vê bem, nós temos aqui, gente, PPL, que é a produtividade primária líquida. PPB, que é a produtividade primária bruta, e o conceito de respiração. O que é isso? Vamos lá. Organismos produtores. Produtividade. Organismos produtores. Tudo que o organismo produz, como eu disse, ele vai captar a energia luminosa, que é a energia diluída. Ele vai pegar essa energia diluída, aí vai captar por meio dos cloroplastos, da clorofila, e ele vai converter, transformar a energia luminosa em energia química de ligação, por meio do processo fotossintético.
Tudo que ele produziu é o bruto. Só que nem tudo que ele produziu será o seu saldo positivo. Uma vez que eu quero que vocês lembrem que plantas também respiram. E parte daquilo que ela produziu, ela irá consumir. Então, o que ela produziu, tudo que foi produzido, a sua produtividade primária bruta, parte ela irá consumir por meio do processo de respiração, e o que sobra é o líquido. Então, o que sobra é o líquido e é aquilo que será incorporado ao patrimônio do organismo produtor. É aí que entra o conceito de biomassa. Então, a produtividade primária líquida leva à formação da biomassa, que é aquela matéria que o organismo está incorporando ao seu material, ao seu patrimônio. Beleza? Então, gente, nós temos aqui um conceito de extrema importância. Vê bem, dentro do que a gente colocou, nós vamos perceber que os organismos estabelecem relações. E o ambiente, ele oferece condições ou não, dependendo do número de organismos. Então o ambiente ele terá uma tolerância para o número de indivíduos que ele pode suportar naquela área. Quando nós estabelecemos as relações de espaço, disponibilidade de alimento, relações tróficas, então isso é chamado de limite de tolerância ambiental. Então, gente, com isso aqui nós já temos aí conceitos bem básicos que nos dão condições de perceber pontos iniciais do estudo em ecologia. Esse ponto que a gente está trabalhando aqui, o conceito de cadeias, de teias, nicho, hábitat, bioma, ecossistema, ecótono, produtividade, isso aí é extremamente importante para que você possa iniciar seus estudos em ecologia. Beleza? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí toda essa parte básica para que a gente possa iniciar nossos estudos. Beleza? E, gente, diante de tudo que a gente viu agora, nós percebemos que os organismos eles estabelecem relações nos ambientes. Isso vai estar dentro do contexto de relações ecológicas. A gente vai deixar de olhar agora o organismo interagindo com o meio nessa transferência de matéria e vamos pensar como é que os organismos se relacionam entre si. Então, isso traz a ideia de relações ecológicas. Para isso são importantíssimos os conceitos de população e comunidade. O que é uma população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie. O que é uma comunidade? É o conjunto de várias populações, sempre considerando que vivem numa mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então, vê só, diante disso, nós vamos trabalhar as ideias de relações ecológicas dos tipos intraespecíficas e interespecíficas. Quando é que uma relação ecológica ela é intraespecífica? A relação ecológica ela é intraespecífica Relações intraespecíficas são aquelas que ocorrem dentro de uma mesma espécie. Se é dentro de uma mesma espécie, é dentro de uma população. E nós podemos dividir essas relações em relações harmônicas e desarmônicas. Por exemplo, ó, relações intraespecíficas harmônicas. Ocorrem dentro de uma mesma população, então nós temos aí a ideia de sociedade e de colônia. Vê bem. O que seria uma sociedade?
Sociedade é quando não existe uma relação anatômica entre os organismos. Eles não estão ligados anatomicamente, diferente do que ocorre em uma colônia, que eles estão agregados anatomicamente. Por exemplo, uma colônia de bactérias, uma colônia de corais, uma colônia de algas estão ligados anatomicamente. Numa sociedade, eles vivem numa mesma área, dividem atividades, mas não estão anatomicamente ligados, como, por exemplo, abelhas. Se pensarmos em sociedade, uma sociedade de abelhas, nós temos uma divisão em castas, onde cada organismo exibe uma alteração peculiar. Em algumas sociedades, nós não temos diferenças que impedem que os organismos desempenhem atividades. Então, dentro disso, a gente pode falar em sociedade homeomorfa e heteromorfa. A mesma coisa nós podemos utilizar para a colônia. Vê só. Uma sociedade homeomorfa, onde todos os organismos apresentam os mesmos potenciais. A espécie humana, por exemplo, qualquer um de vocês pode ser médico, advogado, engenheiro, corredor. Claro que as aptidões serão diversas, mas tem os mesmos potenciais. Não existe um fator anatômico que limita que desempenhemos algumas funções, dadas funções. Na heteromorfa, existe uma limitação. Rainha é rainha, operária é operária, zangão é zangão, a operária é estéril, a rainha é fértil. Então isso há uma limitação. Numa colônia, percebam que nesse primeiro caso, a espécie humana, as abelhas, tá? Não existe uma ligação anatômica entre os organismos participantes. Já na colônia, eles estão ligados anatomicamente. Por exemplo, nós vamos observar bactérias, corais, que têm a mesma característica anatômica. Já nas caravelas, por exemplo, uma caravela, ela vem de um agregado de organismos onde existe um flutuador, nós vamos observar isso em imagens, nós temos um que é o flutuador e temos outros responsáveis por captura de alimento, reprodução. Então nós temos aí uma colônia heteromorfa. Sociedade homeomorfa, os organismos têm os mesmos potenciais, a espécie humana, por exemplo. Sociedade heteromorfa, existem limitações por predeterminismos genéticos nas abelhas, operária, estéril, rainha, fértil. Na colônia homeomorfa, todos os organismos que estão ali agregados são iguais, como fungos, como bactérias. Na heteromorfa, existem diferenças entre os que estão agregados. E detalhe, em todas elas podemos encontrar divisão de trabalho. Porém, o que leva em consideração é se não estão ligados anatomicamente e se estão ligados anatomicamente. E assim, sua divisão de trabalho e a forma dos organismos participantes. Para relações intraespecíficas desarmônicas, nós podemos falar em canibalismo, que ocorre em algumas espécies como aranhas, e podemos falar em competição. A competição é um processo que pode ser intraespecífico ou pode ser interespecífico. Competição. Beleza? Então, gente, nós temos aqui uma síntese das relações intraespecíficas que ocorrem dentro de uma população, ou seja, organismos que pertencem à mesma espécie. Nessas relações harmônicas, percebam que não há prejuízo para os organismos participantes. Não ocorre prejuízo. Já nas desarmônicas, uma espécie, pelo menos uma, será prejudicada nesse tipo de relação. Avançando com nossos conceitos, nós vamos entrar agora nas relações ecológicas interespecíficas.
E nas relações ecológicas interespecíficas, nós teremos relações que ocorrem entre indivíduos que pertencem a populações diversas. Então, vamos lá, olha só. Nas relações interespecíficas harmônicas, nós não poderemos aí naturalmente ter prejuízo, como também nas intraespecíficas. A relação pode ser até neutra, mas ela não pode causar prejuízo para os participantes. Então, gente, nós teremos aqui, ó, dentre os exemplos, olha só, protocooperação é uma ajuda mútua. Olha só, protocooperar é um ajudar o outro. O mutualismo também nos passa a ideia de ajuda mútua, onde nós teremos aqui a sinalização, ó, positivo e positivo para as duas espécies que estão participando dessa relação. O que é que vai diferenciar a protocooperação do mutualismo? Na protocooperação não existe um grau de obrigatoriedade na relação. A separação dos organismos participantes permite que a vida continue para ambos. Já no mutualismo, a separação ela inviabiliza, ela torna muito difícil a vida dos participantes. Por exemplo, na protocooperação nós temos o boi, o gado. A ave, que é o anu, que pousa sobre o boi e tira carrapatos que estão parasitando o animal. Para a ave foi positivo, porque ela se alimentou do carrapato. Para o boi também foi positivo, porque livrou o animal desse parasita. Mas se a ave não chegar até o gado, ele não morrerá por conta disso. Então nós também podemos chamar a protocooperação de mutualismo não obrigatório. No mutualismo, a relação é tão forte, a interdependência é tão alta, que quando você separa os organismos, a vida se torna muito difícil e inviável. Existem bactérias que vivem associadas a raízes de plantas, no ciclo do nitrogênio, representando as bacteriorrizas, é uma relação. Separando esses organismos, fica difícil a vida da planta, fica difícil a vida da bactéria. Existem fungos em relação com raízes também, as micorrizas. No estômago dos ruminantes existem bactérias que produzem a enzima celulase que vai digerir a celulose para esse animal, que ele não apresenta naturalmente a capacidade de produzir essa enzima. Os micro-organismos que estão no estômago desse animal é que irão realizar esse processo. É bom para o micro-organismo, é bom para o animal e eles são altamente dependentes. Esse elevado grau de dependência traz a ideia de mutualismo. E o que seria o comensalismo? O comensalismo é um tipo de relação onde nós temos positivo e neutro. Uma espécie ela tira benefícios e a outra não é prejudicada. Nós poderemos observar isso, por exemplo, quando nós falamos no tubarão e a rêmora. A rêmora é aquele peixe que gruda no tubarão, para onde ele vai, acompanha o tubarão. Quando o tubarão se alimenta, os restos do alimento saem da boca do animal e a rêmora se aproveita disso. Para a rêmora é positivo, para o tubarão isso é uma situação indiferente. Todo e qualquer tipo de relação, toda e qualquer relação que seja positiva e neutra entrará como comensalismo. Nós vamos observar que existem algumas variáveis para o comensalismo e eu trouxe isso para vocês em imagens. A gente vai ver um caso, por exemplo, de inquilinismo, onde um organismo mora em outro, não causando prejuízo,
é comensalismo. Então, inclinismo é um comensalismo. Tá? Tem a planta, que é inclina de outra, especificamente recebe o nome de epifitismo. Um animal, uma craca que vive sobre uma baleia. Para onde a baleia vai, a craca está lá grudadinha, não causa prejuízo nenhum à baleia. Para a baleia é neutro, é zero a relação. Mas para a craca, essa relação é positiva. Então, gente, é uma tendência de toda e qual... Preste muita atenção para isso. Toda e qualquer relação ecológica que seja positiva e neutra, ela entra na ideia de comensalismo. Ok? Então, existem aí inclinismo, epifitismo, epizoísmo, são tipos de comensalismo, onde o organismo tira vantagem sem causar prejuízo ao outro. E aí, na sequência, nós entraremos agora nas relações interespecíficas desarmônicas. Deixa eu colocar isso aqui para a gente fazer esse apanhado, tá certo? Olha só. Amensalismo ou antibiose. O amensalismo ou antibiose é aquela relação muito importante, gente, ó. Onde nós vamos encontrar, por exemplo, algas pirrófitas, pirrofícias, no fenômeno da maré vermelha, que produzem substâncias que vão matar organismos. Muitos organismos que morrem não apresentam qualquer tipo de relação com essas algas, sendo a morte desses organismos indiferente para elas. Então, nesse tipo de relação, onde nós observamos, por exemplo, a maré vermelha, nós temos aí um caso de uma relação onde é neutro e negativo. Para a alga, aquele processo ali de produzir substâncias tóxicas é indiferente. Mas para os organismos que entram em contato com essas substâncias, é negativo. Podemos observar isso aí também, bactérias que produzem naturalmente antibióticos, tá? Percebam que amensalismo é o oposto de comensalismo. Lá nós temos neutro e positivo, aqui nós temos neutro e negativo. O predatismo é uma das relações mais exploradas na natureza, presa e predador. E se você analisar, claro que para a presa é negativo e para o predador é positivo. Mas a longo prazo, se você estabelecer as relações, perceber, relacionar, analisar essas relações, é importante para ambos. Porque à medida que aumenta o número de presas, aumenta o número de predador. Com o aumento dos predadores, as presas começam a cair, os predadores também caem. As presas voltam a aumentar, os predadores voltam, e a gente vai observando que ao longo do tempo é essencial essa manutenção para que se estabeleça um equilíbrio dinâmico entre os organismos. A gente vai ver isso de maneira gráfica em imagens. Olha só, o parasitismo. Um parasita, ele pode ter várias formas de classificação. A gente pode ter um endoparasita, como um vírus, como uma bactéria. Podemos ter um ectoparasita, que é o parasitismo de posição, como uma sanguessuga. E essa relação também é muito comum na natureza e ela serve como um fator de resistência ambiental, controle populacional. Naturalmente, na relação de parasitismo, nós temos parasita e hospedeiro. Para o hospedeiro, é negativo, para o parasita é positivo. Esse tipo de relação também vai controlar numericamente as populações.
Um parasita bem adaptado, ele não levará à morte imediata do hospedeiro, uma vez que com a morte do hospedeiro ele terá prejuízos com isso. Então o parasita mais adaptado é aquele que consegue estabelecer essa relação por muitos e muitos anos, ok? Vírus, bactérias, fungos são organismos parasitas. O herbivorismo é o predatismo de plantas. São os organismos que se alimentam de plantas. E a competição é uma relação que, se ela se intensifica numa determinada área por muito tempo, nós teremos uma sobreposição de nichos ecológicos. E essa sobreposição de nichos ecológicos poderá ser negativa para ambos os participantes. No herbivorismo, também vamos analisar esse tipo de relação. Vamos estabelecer esse tipo de sinal na relação. Beleza? Então, gente, nós temos aqui uma ideia dos principais tipos de relações ecológicas. A gente vai passar agora para nossas imagens, onde eu vou fazer um resumo de tudo isso que eu coloquei para vocês, com esses pontos básicos em ecologia, tá? Dando continuidade com nossos estudos. Então, olho na tela, olha lá, ecologia, introdução. Temos aí, ó, as divisões da ecologia, a autoecologia, como eu falei no início da aula. O estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento e os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Na cinecologia, faz uma análise mais ampla, analisando grupos de organismos que interagem entre si com o meio. Fica claro, portanto, que a autoecologia e a cinecologia detêm-se sobre diferentes níveis de organização. O que é uma população? É um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo espaço em determinado intervalo de tempo. Assim como a comunidade ou biocenose, fica de olho nesse termo, é um conjunto de populações de um ambiente. Organismos e o ambiente, os organismos incluem fatores bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os componentes físicos e químicos, como luz, água, composição química do solo, gases e temperatura. No ecossistema, o que é que nós temos? Um ecossistema ele tem que ser autossustentado e ele deve incluir fatores bióticos, as comunidades, e os fatores abióticos, físicos e químicos. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra, olha, um conceito extremamente importante, é a biosfera, ou seja, a esfera viva, que pode ser entendida como a soma de todas as partes da Terra nas quais existe vida. Quando dois ecossistemas, sendo mais específico, dois biomas com suas características típicas entram em contato, nós temos uma área de ecótono. E o que é o ecótono? É o local de interseção onde eu tenho um aumento da biodiversidade. O bioma é um tipo de paisagem natural, com larga distribuição geográfica. Cada bioma tem vegetação característica, produto das condições climáticas e do solo, como nós mencionamos anteriormente. O hábitat e o nicho ecológico, o hábitat representa o endereço da espécie e o nicho ecológico equivale à sua profissão, suas atividades naquela área. Olha aí, gente, um conceito importante que eu havia mencionado, o limite de tolerância ambiental. O ambiente ele tem uma quantidade, uma faixa ótima de número de indivíduos que ele pode suportar. Nem menos, um número muito baixo de um determinado grupo de organismo pode representar que houve um estresse ou o aumento. Então temos aí, ó, nessa faixa ótima, o número ideal de organismos que vivem nesse ambiente. Os organismos de uma área compõem os produtores, que são organismos autotróficos, empregam matéria inorgânica na produção de matéria orgânica, que serve de alimento para eles próprios e para os outros. Os consumidores são os heterótrofos, compreendem predadores, parasitas, necrófagos, que se alimentam de organismos mortos, é diferente dos decompositores, certo? Que são os micro-organismos, podem ser de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. E os decompositores são organismos heterótrofos que utilizam a matéria orgânica morta, resíduos e restos de alimentos, como micro-organismos. Numa cadeia alimentar tem uma sequência linear, em que um organismo serve de alimento para outro. Nas teias alimentares, olha aí, gente, o que eu havia dito, nós temos um intercruzamento de várias cadeias. Então, um organismo ele pode ocupar várias posições, uma vez que ele vai estar em diferentes relações dentro dessa rede ou teia alimentar. As pirâmides ecológicas que representam uma forma gráfica de expressar essas relações, que pode ser de número, biomassa e energia. Olha a pirâmide de números,
a tendência do número de indivíduos é seguir a ordem direta, como temos na pirâmide superior, mas pode também ser na ordem inversa, como nós temos aí, quando o produtor é de grande porte, como temos aí uma árvore, pirâmide um pouquinho diversa da que nós colocamos aqui no quadro, mas que tem uma ordem invertida. A de biomassa, que é a matéria viva, seca, incorporada ao organismo, a tendência é que ela tenha uma ordem direta, mas ela também poderá ter uma ordem inversa com o fitoplâncton e o zooplâncton, como nós evidenciamos aqui. A de energia não existe inversão, então nós temos aí, olha, a representação, a tendência de redução de um nível trófico para outro, e o conceito de produtividade líquida, bruta e o consumo que está relacionado à respiração. Anotem isso, isso é extremamente importante. As relações aí, olha, dos produtores, consumidores e decompositores, evidenciando aí mais uma vez, ó, os organismos que fazem parte e assim trazendo os decompositores, que normalmente são omitidos nas cadeias e teias alimentares. O fluxo de matéria e energia, de energia e matéria, como está ali representado, a tendência da energia é que ela vá reduzindo e a matéria passará por caminhos cíclicos. Temos agora as relações ecológicas, e aí temos, ó, as relações ecológicas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo, tem que ter benefício para uma ou as duas espécies, e a desarmônica terá prejuízo, podendo ser positiva, negativa e negativa. Elas ocorrerão ainda dentro da mesma espécie, interespecífica, ou entre espécies diferentes, interespecíficas. Os principais tipos de sociedade, podendo ser homeomorfa ou heteromorfa, e colônia, homeomorfa e heteromorfa. Lembrando que na sociedade não existe uma ligação anatômica e na colônia existe. Sociedade é de abelhas, cupins, colônia, caravela, protozoários. Já as relações harmônicas podem ser do tipo mutualismo, quando a relação é indispensável, tem um alto grau de dependência. A protocooperação, quando ela não é indispensável, ou seja, o grau de dependência é menor. E o comensalismo, quando apenas uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízos. No mutualismo nós temos o caso do líquen, olha aí um exemplo dos líquens, onde temos fungos e algas, ou fungos e cianobactérias, que vivem em ambientes onde as disponibilidades alimentares não são tão altas, e eles estabelecem um alto grau de dependência entre si. A protocooperação é o exemplo do animal, do mamífero ali, o bisão e as aves. O crocodilo e o pássaro palito, que tira alimento da boca do crocodilo, dando benefícios ao animal e também tirando benefícios para si. Mas não existe aí uma obrigatoriedade nessa relação. O comensalismo, onde nós temos aí a rêmora e o tubarão, as plantas que vivem sobre outras, como orquídeas que vivem sobre outras plantas, não causando prejuízos a elas. Nós temos aí, nas desarmônicas interespecíficas, o amensalismo e a antibiose, a interação em que indivíduos de uma espécie liberam substâncias que impedem o desenvolvimento ou provocam a morte de outros indivíduos de outra espécie. E aí, gente, um novo ponto aí, olha, mais uma que eu não havia mencionado, o esclavagismo. Uma espécie explora a outra, obrigando a executar certas tarefas para beneficiar-se. Por exemplo, algumas formigas roubam formigas de outras espécies e conduzem até o seu formigueiro, obrigando-o a realizar, desempenhar atividades. É uma relação, um tipo de escravidão, esclavagismo. O predatismo, relação desarmônica em que um animal mata bruscamente o outro para devorá-lo. Na competição, nós temos aí características pela disputa de alimento ou espaço entre indivíduos. E no parasitismo, trata-se de uma interação em que um indivíduo de uma espécie parasita vive à custa do alimento retirado do corpo de um indivíduo de outra espécie, o hospedeiro. E temos aí, olha, o caso do amensalismo evidenciando uma placa de Petri onde organismos, micro-organismos, estão produzindo antibióticos. Lembre também do fenômeno natural da maré vermelha, importantíssimo. O esclavagismo, olha, as formigas que roubam formigas de outras espécies e fazem com que ela trabalhe em seu formigueiro. Uma relação de escravidão. A relação entre presa e predador, presa, ratos, predadores, cobras, e o equilíbrio dinâmico que é estabelecido ao longo do tempo entre esses organismos. E a competição, que traz aí pra gente
o princípio da exclusão competitiva e o princípio de Gauss. Olha só, gente, duas espécies podem sofrer prejuízos quando os nichos ecológicos se sobrepõem. Nessa condição que nós temos agora aí no gráfico, nós vamos perceber que no primeiro gráfico nós temos aí, ó, o Paramécio, a Aurélia e o Caudatum. O gráfico, a figura 1, representa os indivíduos vivendo em locais diferentes, gente. Preste muita atenção para isso. Apesar de ser o mesmo gráfico, mas esse gráfico mostra os indivíduos vivendo em locais diferentes. Quando eles são colocados para viver juntos, competindo, na figura 2, perceba que o Paramécio e a Aurélia, ele se sobrepõem. E o Paramécio Caudatum, ele tende à extinção. Isso é chamado de princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, quando ocorre aí uma sobreposição de nichos, ok? Pode acontecer essa condição. Então, gente, visto isso, nós fechamos a nossa primeira parte do nosso curso de Ecologia e daremos sequência com aulas de resolução de questões e mais do assunto que é extremamente importante para vocês nesses vestibulares que estão por vir, beleza? Espero que tenha ficado fácil e até a nossa próxima aula.